Duplo Expresso. E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, este é o Drops do programa Duplo Expresso desta segunda-feira, 26 de novembro de 2018, programa com pratas da casa, comentaristas aqui do Duplo Expresso, timaço de comentaristas, diga-se de passagem, Rômulus Maia. Hoje nós tivemos aqui o especialista em Minas e Energia, PhD em Engenharia na área do petróleo, Paulo César Ribeiro Lima, conhecido e querido como Paulão, que falou sobre o processo de desnacionalização da Vale, que você insiste em chamar Vale do Rio Doce, que você é nacionalista chato. Foi a parte 2 do comentário dele. E também a economista, doutora em políticas públicas e mestre em planejamento e desenvolvimento econômico, Ceci Juruá, que falou sobre a guerra híbrida atual. Rômulus, que programa foi esse, Rômulus? Excelente, 2 aulas do Wellington Calazans. E assim, o Paulão chegou para complementar o comentário que ele iniciou na semana passada sobre o processo de desnacionalização da Vale. Se você assistir, você vai compreender, e já tem inclusive o artigo publicado lá no duploexpresso.com, trazendo os detalhes, o nome direitinho da diluição que os acionistas brasileiros, notadamente os fundos de pensão de estatais, onde havia influência do governo brasileiro, foram diluídos no controle da Vale, com uma suposta melhora de governança corporativa, que nada mais foi do que um golpe dos acionistas estrangeiros para acabarem com o poder de mando de qualquer acionista no Brasil, porque agora eles têm largamente a maioria do capital social dentro da Vale e, portanto, determinam quem é eleito para o conselho de administração e assim escolhem quem vai ser o diretor, quem vai ser o presidente e quais são as diretrizes da empresa. Mais do que isso, Wellington, é importante que o Paulão comentou também, essa reforma do estatuto da empresa transforma a lógica a que ela atende em totalmente financiarizante, porque agora ninguém pode ter mais do que 20% do capital social votante da Vale, e com isso fica sendo adquirida por aqueles fundos que só querem ficar por até no máximo 5 anos para comprar na baixa, vender na alta. Então, isso tende a incentivar uma diminuição brutal dos custos, então acaba incentivo em pesquisa e desenvolvimento, relacionamento pós-venda com o cliente, coisas que fazem a empresa ter um crescimento sustentável e durável ao longo do tempo. Eles acabam com isso. Então, querem só maximizar o retorno sobre o capital no curto prazo, para dar aquele aumento ali no trimestre e fazer a ação valorizar em bolsa, porque eles querem vender a ação, eles não querem ficar com ela. Querem vender e ganhar esse lucro financeiro, que não gerou riqueza nenhuma, é só na especulação. Então, essa alteração na Vale consolida uma lógica financiarizante no seu comando, que certamente não vai atender ao interesse nem do Brasil, nem dos brasileiros. A riqueza, o grosso da riqueza, como assinalou o Paulão, está ficando para os acionistas e agora, mais do que nunca, acionistas estrangeiros. Isso que é preciso entender. A Vale, hoje, é uma empresa estrangeira operando no território nacional brasileiro. Até aqui território nacional, né? Depois a gente não sabe, mas enfim, território onde antigamente ficava o Estado brasileiro, pois é uma empresa estrangeira atuando aqui. Mas ele falou também, o Wellington, no final do comentário dele sobre a cessão onerosa, algo para o que ele vem chamando a atenção há meses aqui no Duplo Expresso, só agora os outros sites aí e políticos descobriram sobre a cessão onerosa, e ele mais uma vez falou, porque finalmente deve ser essa semana a votação derradeira lá no Senado da República, dessa entrega do filé do pré-sal às petroleiras estrangeiras. Na sequência, Wellington, veio a Ceci Juruá com uma aula falando sobre guerra híbrida no Brasil. Ela começou fazendo um resgate histórico. Eu gosto muito das participações semanais da Ceci, porque ela dá muita importância à história e, sobretudo, à história econômica, que é algo, Wellington, como eu dizia no programa, que eles que estão tocando a guerra híbrida, os gringos, não querem que você saiba de história econômica. Por quê? Toda vez que você estuda a história econômica, que é fática, é o que aconteceu e o que não aconteceu, você sabe que todos os países que se desenvolveram no mundo, nenhum deles adotou o neoliberalismo. Não existe caso de grande país desenvolvido, que tenha adotado o neoliberalismo. E aí, quando você vê a história, você fala, bom, então essa tese que eles estão lançando, que o Paulo Guedes agora quer botar, que o liberalismo vai desenvolver, é mentirosa, é contrafática, nunca aconteceu na história. Como é que vai acontecer agora? Então, por isso que eles querem, tem que ser um conhecimento proibido. Ninguém pode estudar história econômica. E a Ceci vem fazendo esse resgate, por exemplo, do século XIX, fez diversas recomendações de bibliografia e livro para a gente estudar, Wellington. Então, recomendo a todo mundo assistir o comentário também da Ceci com um bloco de nota lá, para poder anotar as dicas dela, né, Wellington? Com certeza, Rômulus, que programa, sem falar que, como você mencionou aí no finalzinho do seu comentário sobre a Ceci, a lista de livros apresentada realmente foi espetacular, algo que
pode substituir 1000 edições do Jornal Nacional e você vai ficar muito melhor informado. Porque a característica principal do Jornal Nacional, inclusive, que está na guerra híbrida, é esconder a verdade, não é revelar a verdade. Olha, Wellington, podia ser uma cadeira aí de uma disciplina eletiva em faculdade. A bibliografia que a CC deu é uma bibliografia de pós-graduação de uma eletiva, aí botar sabotagem econômica ao Brasil ao longo da história. Disciplina ministrada de maneira honorária pela Ceci Giroá no comentário de hoje no Duplo Expresso. Então, sensacional. Tem alguns expressionautas que falam que é faculdade, que é pós-graduação, realmente o programa de hoje, mas de toda forma, com aquele didatismo da Ceci, extremamente acessível, ela não fala de uma maneira hermética, fala de uma maneira que a pessoa que não tem nem nível superior consegue entender, compreender perfeitamente, traduzindo isso para o dia a dia e a gente entendendo e vendo mais do que nunca esse ataque estrangeiro à soberania brasileira e às riquezas que pertencem de direito e por legitimidade ao povo brasileiro sendo mais uma vez roubadas. Wellington, também a gente comentou muito aí, quem gosta de ouvir o bate-bola nosso no início do programa, no final a gente tem uma batida de bola, falando sobre alguns indícios, dificuldades que a gente vai continuar tendo na luta, né? Então, a gente viu pronunciamentos, como a gente vinha falando, de lideranças do Partido dos Trabalhadores que não dão a entender que eles vão, de fato, exercer uma resistência aberta ou aguerrida ao golpe. A gente comentou bastante sobre isso, você falou até de um tweet que você mandou hoje de manhã para a senadora Gleisi Hoffmann, quando ela mais uma vez abordava a questão identitária, falando de gênero, de Maria da Penha, na semana que vão entregar na sessão onerosa o filé do mignon do pré-sal. Não pode, a gente não pode mais cair nisso. E aí, no final, a gente comentou também um tweet de ontem do general Vilas Boas, atual comandante do Exército, falando que vai mandar o pessoal rememorar a intentona comunista para tirar de 35, para tirar as lições sobre aquilo, do episódio, para não repetir mais o derramamento de sangue verde e amarelo numa ideologia diversionista. Mais uma vez, parece que as Forças Armadas, ou pelo menos parcela significativa delas, estão querendo se dedicar a essa história do inimigo interno como álibi para eles deixarem de defender a gente contra o inimigo externo que está roubando tudo, Wellington. Isso, a ideologia diversionista, como você colocou no programa, é essa. Eles falam do inimigo interno, quando o externo está roubando até as cuecas das pessoas do Brasil. Então, eu recomendo o programa na integralidade, acho que o nosso bate-bola também foi legal e, sobretudo, o comentário dos nossos dois comentaristas, Paulo César Ribeiro Lima e Ceci Giroá, Wellington. Olha, só para fechar essa questão dos militares, essas Forças Armadas aí que estão com o poder, né, predominante no momento, preferem receber doações de sucatas norte-americanas em detrimento de controlar a energia nuclear no projeto dos submarinos e também dos caças Gripen NG da Suécia, entregando inclusive a Embraer e até o espaço aéreo, né? Estão querendo entregar tudo. Mais um aderente ao novo DEM. Dando é muito. Rômulos, o Drops volta amanhã. O programa Duplo Expresso sempre às 6 da manhã, horário de Brasília. Um grande abraço e até lá. Duplo Expresso.